E esse cosmograma Bakunga, eu acho que essa história, acho que vocês vão gostar. Por que eles começaram a ser Como que começou, né? Tipo, vamos dizer assim, o despacho deles, né? Porque eles foram mandados contra a vontade deles. Primeiro que o continente africano ele foi colonizado pelo Diogo Cão, né? Em 1480, mais ou menos. 470, 470. Diogo Cão era um português que ele era todo atrapalhado, mas ele queria ter nome na coroa, né? Na coroa portuguesa. Então ele foi buscar o caminho das Índias, ele errou e foi parar no continente africano. Aí, o que acontece? Quando ele chegou no continente africano, ele viu possibilidades de tomar território. Porque no tempo, né, existia uma luta muito grande para a tomada de territórios, para amplificação. Porque Portugal é um ovo, né? Assim. Se você olhar, Portugal é um ovo. E aí, o que acontece? Ele vai e começa a falar lá com o rei, vamos colocar assim, é rei, né, mas é o Manicongo, tá? Rei Manicongo, vamos colocar a autoridade máxima daquele tempo. Tá. Manicongo vê ele chegando aonde? Em território por onde? Pelo mar. O mar é o quê? Abaixo da linha do mar estão quem? Os ancestrais. Sim. A cruz da igreja é qual? E o que a gente tem aqui? Uma cruz. Sim. Os africanos falaram, eu vou encontrar com os meus ancestrais. Os ancestrais vieram me buscar. E aí, Diogo Cão, entendendo isso... O português dava sorte, né? Puta que pariu. Entendeu? Isso está relatado em livros, tá? Não estou contando aqui uma história da carrochinha usando o meu poder de oralidade que eu tenho, né? Mas eu estou falando... E aí, o que aconteceu? Eles... foram explorar o continente africano e perceberam muitas riquezas, minérios, etc., cobalto. Bom, agora também está em disputa com a China e os Estados Unidos por conta do cobalto, né? Toda essa tecnologia aqui precisa do cobalto, né? Mas aí, por valores... né? Eles continuam sendo escravizados, né? Mas aí, o que a gente fez? Diogo Cão chega lá e fala assim, bom, eu tô com medo desse povo, esse povo é estranho. Por que esse povo é estranho? Pela cor. E por que pela cor? Existe uma maldição de Cã? Vocês já ouviram falar do quadro A Redenção de Cã? De Manuel Broco? Esse quadro, se você quiser procurar... Tem a imagem? Tem a imagem. Veio, Gustavo, se você acha. Esse quadro do Broco, ele traz o seguinte... Ele traz o retrato da sociedade brasileira, né? Mas ele foi chamado de Redenção de Cã e foi muito criticado na época. Por quê? Cã foi esse mesmo. Cã foi... Ele deu risada, ele era filho de Noé. Olha a história. Ele era filho de Noé e conta aí, de alguma forma, que ele deu risada quando o pai saiu pelado, ou ele viu o pai pelado, alguma coisa assim. A maldição de Noé contra o filho foi que ele se tornasse preto. Olha as ideias, né? E aí vem esse artista, Manuel Broco, não sei que Broco, e ele fala o seguinte, ele dá o nome ao quadro de Redenção de Cã, ou seja, os negros, nessa construção social, deste quadro, demonstram a miscigenação de uma família, mas em redenção pela miscigenação. Então, na época, isso foi um alvoroço social muito grande, né? Por quê? Porque não existe redenção negra. Na verdade, não existe nem raça, né? Existem pessoas. Né? Então, aqui ele mostra um período, acho que foi 1930, mais ou menos, eu acho. Você tem a data? Eu esqueci. Eu falo tudo. Mas a gente vê um casal, no mito da democracia racial, né? Que a gente tem. Esse mito da democracia... 1895. 1895, né? Eu sei que tinha 5. Então, ele fala aqui da mestiçagem, perdão, eu não gosto de falar essa palavra, mas ela tem que ser utilizada não como um divisor de águas, mas para que a gente possa trazer o contexto histórico, né? Mas ela mostra, geralmente é a ama de leite, né? Com certeza é a ama de leite, alimentando o neném, já num relacionamento o quê? Miscigenado, para embranquecer a população
pelo mito da democracia racial. Então, esse quadro, e ainda mais, né? Esse quadro chamado Redenção de Cã, que era um pecado lá da Bíblia. Então, quando o Diogo Cão chega no continente africano, ele vê pessoas negras, todas em pecado. Por isso que é tão difícil você vencer o racismo no Brasil. Não existe, eu sempre falo, as pessoas não sabem se posicionar, falam intolerância. Houve intolerância, houve racismo. Não houve intolerância religiosa. Intolerância é até a lactose. Uhum. Ou, como fala meu pai de santo, né? Mas a gente é racista. E as pessoas têm existe uma dificuldade, né? De Angelo fala muito sobre isso, porque existe uma fragilidade branca quando toca em feridas, né? Ninguém vai querer dizer que é racista. Ninguém vai querer admitir, né? Intolerante pode até ser, mas racista não. E racista, a pena pro racismo é muito maior do que a pena para um intolerante, né? Entendeu? Porque a gente tá indo contra as pessoas por conta da sua cor mesmo, né? E aí, o que acontece? Vai vendo... Quando Diogo Cão chega lá, tal, fala com o rei do Manicongo... Não é essa não, é outra. Não é o do quadro. Você tá vendo que a setinha tá indicando em sentido anti-horário? Essa aí você pode excluir. Pode, essa aí tá ruim. Pera que ele vai trazer a outra. Mais fácil pra gente... Aí, Diogo Cão fala assim, bom, eu tô com medo desse povo, um povo meu não voltou, eu vou levar um pedaço das pessoas do Manicongo para Portugal. Quando essa população, foram algumas pessoas para Portugal, quando essas pessoas voltam, elas voltam como? Batizadas. Totalmente catequizadas. Mas elas voltam com roupas bonitas, tecidos bonitos, ouro no pescoço, porque... já era explorado, Portugal já estava, né, enfim, nessa questão marítima aí, já tinha explorado diversos territórios, já tava Quando eles chegam lá, todo mundo começa a falar, nossa, eu vou encontrar o meu ancestral, que mora abaixo da linha do mar, e volto rico, e ainda volto aqui, as pessoas me veem. E aí foi assim, mais ou menos, que começou a escravização das pessoas. Uns já iam batizados, foram batizados só no continente mãe, outros foram batizados aqui, mas certo é. E aí, quando eles chegaram aqui em Recife, o que tinha lá? A primeira coisa que Pedro Álvares Cabral fez foi fincar uma cruz, dizendo que ali era um território católico. E eles identificavam o quê? Bom, eu atravessei o mar, passei o diabo ali, mas eu cheguei, agora eu vou encontrar com meus ancestrais. Então, de fato, porque o povo banto, que foram os primeiros, eles ficaram aqui em território brasileiro por 340 anos, mais ou menos, e é um povo hospitaleiro, porque eles são um povo migratório. E eles sendo um povo migratório, eles Felipe, eu tô chegando aí na sua casa, eu vi que você tem um cigarro e eu tenho fogo. Porque o primeiro a dominar o fogo foram os povos bantu, né? Então, vamos trocar aí e tal. E aí, nessas trocas que eles iam tomando território. Tanto é que é o maior grupo linguístico dentro do continente africano por conta dessas migrações. Quem domina o fogo, domina a agricultura, domina, né, a culinária, domina a cerâmica. E aí tinha trocas. Você tem lá outras riquezas. Então troca comigo. Mas não é riqueza que a gente vê assim, moeda, nada disso. Eu te dou uma banana, você me dá uma maçã. Mais ou menos isso, entendeu? E o povo bantu, ele é hospitaleiro. A hospitalidade dele que torna e faz com que a gente possa ter as matrizes africanas hoje fincadas em solo brasileiro.